Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Foco no Enem. E no módulo de hoje nós vamos falar sobre termoquímica e cinética química, que são duas áreas aí que sempre estão presentes na prova do Enem. E aqui a gente vai falar as informações que você não pode deixar de saber para ir fazer a prova do Enem. Belezinha? Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho a respeito de termoquímica. Termoquímica é a parte da química que vai estudar as trocas de calor envolvidas nas reações químicas. Basicamente, uma coisa que o Enem gosta bastante de cobrar dos alunos nas provas é o cálculo da variação de entalpia. E basicamente existem três formas de calcular. Pela lei de Hess, que é o tópico que das três formas é a que mais cai, a energia de ligação e, por último, por meio da entalpia padrão. Vamos daqui para cá, no sentido horário. Essa forma de calcular variação de entalpia igual a entalpia dos produtos menos a entalpia de reagente, esse F está ligado com a entalpia de formação, certo? Então, quando o exercício te der, por exemplo, a entalpia de formação dos reagentes e dos produtos e pedir para você calcular de alguma reação, basta você fazer a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Então, por exemplo, você tem lá uma combustão, vamos pegar aqui, ó, do metano, produzindo CO2 e água. Beleza. A gente coloca um 2 aqui, ó. Um 2 e um 2 aqui, nós estabilizamos essa reação, ela fica balanceada, estabilizamos é ótimo, ela fica balanceada. E aí o que acontece, ó, como é que ficaria a entalpia dessa reação? A entalpia ficaria produto menos reagente. Quem são os produtos? CO2, então ficaria a entalpia de formação do CO2 mais 2 vezes a entalpia de formação da água, certo? Porque são 2 mols dela, e a entalpia é uma propriedade extensiva, depende da quantidade, tudo bem? Menos o dos reagentes. Quem são dos reagentes? A entalpia de formação do metano, menos a entalpia de formação do oxigênio, do gás oxigênio, vezes 2. Só que aqui tem uma questão, né? O oxigênio é uma substância simples, formada por um único elemento. Por definição, a entalpia de formação de substância simples é igual a zero. Você pode observar que nos exercícios, ele nem ia fornecer nada. Você falou, Vitor, não dá para resolver esse exercício porque ele não forneceu do oxigênio, a entalpia de formação do oxigênio. Não é que ele não forneceu, é porque a entalpia de formação, que é a energia necessária para formar aquele composto, por definição é zero, porque é a substância simples, formada por um único elemento. Então, ó, dessa reação ficaria mais ou menos assim. Só que existe uma outra forma da gente calcular, que é por meio da energia de ligação. Então, basta você somar as energias de ligação de todos os participantes e calcular o ΔH. Aí ele te dá uma tabelinha falando, olha, carbono com carbono tem tanto de energia, carbono e hidrogênio vale tanto, carbono com oxigênio vale tanto. O que você tem que tomar cuidado é porque ele dá o valor da energia. Quem vai ter que colocar o sinal positivo e negativo é você. Aí você fala, tá, mas como é que eu vou colocar esses sinais? Lembre-se, nos reagentes, quando nós temos ali um processo de uma reação química, no reagente é necessário quebrar as ligações. Para você quebrar as ligações, lembrem-se, é sempre um processo endotérmico. Você precisa absorver energia para quebrar as ligações. Por isso que todas as energias de ligação dos reagentes vão ser positivas, porque é um processo endotérmico. Já no produto, foram ligações que foram formadas. E quando a ligação química se forma, libera energia. Por isso que quando você tiver ali as energias de ligações dos produtos, você deve colocar um sinalzinho de menos. Nós vamos fazer um exercício do Enem que cobrou essa relação e eu acho que você vai entender melhor. Um outro ponto, também não menos importante, é a respeito da lei de Hess. A lei de Hess diz que a entalpia de uma reação não depende dos estados intermediários, apenas do estado final e do estado inicial. Por exemplo, eu tenho aqui ó, A mais B formando C, e aí tem uma entalpia, e esse C se decompõe formando D. Aí você quer saber qual que é a variação de entalpia do A reagindo com B formando D. Aqui, ó, se vocês observarem, ó, o C foi intermediário. O que é o intermediário? Ele foi produzido, mas logo foi consumido. Então, a entalpia dessa reação nada mais, nada menos do que a entalpia da 1 mais a entalpia da 2, certo? Então, para você fazer essa relação, você usou o que a gente chama de lei de Hess. Belezinha? Nós também vamos fazer um exercício do Enem para fixar essa ideia. Um outro ponto importante
é o estudo a respeito de cinética, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações. E nessa parte, o que você precisa saber? Você não pode ir para a prova do Enem sem saber os fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Quando nós falamos a respeito de uma reação química, é importante que você entenda que existem vários fatores para que ela ocorra. Primeiro, os reagentes têm que ter afinidade, ou seja, eles têm que querer reagir um com o outro. Segundo, eles têm que estar em contato, porque se eles estiverem isolados não resolve nada. Terceiro, você tem que ter uma energia mínima para que essa reação aconteça, que é o que nós chamamos de energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação química aconteça. Em outras palavras, atinja o complexo ativado. Aí você fala, João Vitor, complexo ativado? O complexo ativado é o ponto de maior energia de uma reação química, tudo bem? E é nesse ponto onde justamente nós vamos ter ali o rompimento das ligações químicas e a formação de novas ligações. Então é um estado altamente energético, certo? Altamente instável, que uma vez atingido, a reação acontece. Belezinha? E quais são os fatores que alteram a velocidade de uma reação? Dentre eles, eu coloquei aqui de primeiro o catalisador, porque, cara, o Enem ama catalisador, sério. Você precisa saber, quanto mais informação você souber sobre o catalisador, melhor para você. O catalisador são substâncias que não são consumidas na reação. João Vitor, como assim? Se eu adiciono 1 grama de catalisador, no final tem que ter 1 grama dele, certo? A concentração dele não varia no final do processo. Então o que a gente consegue observar é a questão do seguinte: os catalisadores, eles têm uma única e exclusiva função, que é o quê? Diminuir a energia de ativação. Então quando uma substância, o exercício fala que ela foi utilizada como catalisador, qual que foi a função dela? Acelerar a velocidade de uma reação química. Beleza, como que ela acelerou? Diminuindo a energia de ativação. Então, por exemplo, nesse gráfico que eu desenhei aqui, eu tenho entalpia em função do caminho de reação. E aí eu tenho essa reação aqui endotérmica. Por que endotérmica? Do reagente para chegar no produto, precisou absorver energia, certo? A entalpia dos produtos é maior do que dos reagentes. E a variação de entalpia do produto para o reagente é a variação de entalpia, tudo bem? E aí o que acontece? A energia mínima necessária para sair do reagente e ir para o complexo ativado é a energia de ativação. E um ponto importante, pessoal, é a questão do seguinte: quanto menor for essa energia de ativação, mais rápido é a velocidade de uma reação química. Por exemplo, reações de combustão têm uma energia de ativação muito pequenininha, porque elas precisam de uma energia muito pequena para ativar a reação. O que o catalisador faz? O catalisador vem, e diminui essa energia, tá vendo? Opa, aqui mais ou menos aqui. Diminui. Como ele diminui a energia de ativação, a velocidade da reação química aumenta. Então, pontos que você tem que saber sobre o catalisador. Primeiro, ele não é consumido na reação. Então, falou de uma substância que sem ele a reação demorava demais, mas que com ele aumentou a velocidade e ele não era consumido, cara, catalisador. Segundo ponto, como é que ele diminui essa velocidade? Ele aumenta essa velocidade, diminuindo a energia de ativação. Terceiro ponto, observem, a variação de entalpia do processo não se altera. Então ele não altera entalpia, ele não mexe na variação de entalpia da reação, tudo bem? Outro fator, catalisador não desloca equilíbrio químico, porque ele diminui tanto no sentido direto quanto no sentido inverso das reações. Lembre-se disso, belezinha? Bom, um outro ponto também que vocês precisam saber é sobre superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior é a probabilidade de colisões, consequentemente, maior a velocidade de uma reação química. Por que, por exemplo, o carvão picado ali em vários pedacinhos pega fogo muito mais rápido que uma tora de madeira que eu colocar lá? Simples. A tora de madeira, imagine, ela tem contato com o oxigênio só aqui. Agora, quando você tem lascas de carvão, olha aqui. Você tem ali uma maior superfície de contato, consequentemente, maior velocidade de uma reação. Por que, por exemplo, quando você vai querer fazer uma fogueira ali, quando você vai acampar com seus amigos, você faz, por exemplo, ela assim, com um monte de gravetinhos juntos, e quando... Isso aqui era para ser uma fogueira, né? Deixa eu tentar desenhar. Isso. Tá linda. Por que você faz ela assim? E quando você, por exemplo, uma festa junina, a gente faz mais ou menos
assim. Isso. Acho que deu pra entender, né? Mais ou menos. Simples. Aqui, ó, tem maior superfície de contato. Logo, pega fogo muito mais rápido do que aqui. Aqui, ó, a superfície de contato é bem pequena. Então, demora pra ir pegando fogo. Demorando. Na festa junina, não. A fogueira da festa junina, você quer justamente que ela pegue fogo rápido. Vou dar uma olhada aí na imagem que eu acho que vai ficar melhor do que no meu desenho. Consequentemente, você aumentou a superfície de contato, tem maior contato entre os reagentes, logo, maior velocidade da reação química. Um outro ponto que altera a velocidade da reação é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das partículas e maior a velocidade. Por que você põe os alimentos na geladeira? Por que você guarda, por exemplo, carne na geladeira? Justamente para desacelerar o processo de degradação. Você pega uma carne, tira do congelador e deixa lá, em uma semana ela se decompõe, apodrece. Agora, se pegar essa carne e deixar no congelador, demora muito tempo. Então a temperatura é um outro ponto também importante. Belezinha? E por fim, porém não menos importante, concentração. Quanto maior a concentração dos seus reagentes, maior é a velocidade da reação. Por quê? Maior probabilidade de choque. Você tem lá uma reação com ácido diluído. E você pega e faz essa reação com ácido concentrado. Por que com ácido concentrado a velocidade da reação é maior? Porque tem maior probabilidade dos reagentes se chocarem, consequentemente, maior velocidade da reação química. Belezinha? Bom, espero que esses pontos você tenha anotado os pontos-chave. Vamos então resolver algumas questões do Enem para a gente fixar essas informações. Saca só no próximo vídeo.